Queridos, bom dia. Quero dividir hoje com vocês algo que me tocou. Eu vi uma live que eu não me lembro se foi antes de ontem ou antes de ontem, mas me marcou muito. Eu comecei a escrever enquanto eu estava ouvindo, mas aí eu não terminei o texto. E eu terminei hoje, hoje de manhã. E me tocou muito, sabe? Eu postei o texto, mas eu queria falar sobre o que eu ali vivenciei na live, né? Ouvindo a live. Era com, deixa eu ler o nome dele, porque eu não conheço, na verdade. Era com o secretário da Fazenda do estado de São Paulo, Henrique Meirelles, né? E aí eu peguei depois os dados dele, coloquei no texto, mas eu não vou ler o texto, mas a entrevista dele para o Valor Econômico me marcou muito, assim, foi uma entrevista longa, parará, mas teve um ponto que me chamou muita atenção, que eu acho que tem tudo a ver com a gente, com aqueles que amam a palavra de Deus, né? É muito interessante. Ele, como secretário da Fazenda no estado de São Paulo, ele cita Singapura, né? O país Singapura. E ele fala assim, como que esse país saiu de um estado de pobreza e em poucos anos entrou para um estado de uma altíssima renda per capita, né? E se tornou, na verdade, um dos fortes países asiáticos, né? O Luiz que meu marido, né, que agora está com Deus, teve no Hagai, em Singapura, fazendo treinamento de liderança avançada. E ele amou Singapura. E ele voltou assim impactadíssimo, né? O treinamento do Hagai é maravilhoso, do Instituto Hagai. Treinamento para liderança avançada, mas ele ficou empatadíssimo com Singapura, né? E ele voltou com fotos, com tudo, e ele falou, Inês, é uma coisa impressionante, a renda per capita em Singapura é algo assim, o desenvolvimento em Singapura, isso foi há 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás, quase 30 anos atrás, né? 25, acho que 25 anos atrás, mais ou menos. E me marcou, porque Singapura me marcou. Inclusive, foi muito interessante, ele encontrou no metrô uma pulseira de ouro com umas placas de jade, né? E ele olhou a pulseira e não tinha ninguém no metrô na plataforma. E ele procurou, não tinha ninguém, ele não sabia o que fazer, como fazer, não achou achados e perdidos e ficou parado um tempo procurando ver se alguém ia voltar, ninguém voltava, ninguém apareceu, e ele trouxe para mim a pulseira, e falou, Inês, eu achei no chão do metrô, e procurei o que fazer, como fazer, não tinha, e aí eu trouxe para você. Aí eu ri, olhei e falei assim, ok, mas me marcou, e ele falou assim, Inês, é tão impressionante, né, o todo em Singapura é impressionante, porque realmente flui, e aí eu só gravei isso, e sei que o Instituto Hagai tem a sede, uma das sedes, uma é no Havaí, a outra é em Singapura, que o Luiz foi de Singapura, e isso que o Luiz me contou, e Singapura então me marcou muito. Quando eu vi o Henrique Meirelles falando sobre Singapura, me impactou, aí eu já estava ouvindo a live, aí mesmo que eu parei para ouvir, eu falei, pô, em Singapura, eu conheço um pouco Singapura através do Luiz, né? E aí eu conheço assim, né, um pouquinho, e aí ele falou o seguinte, Singapura, ele falou como que ele teve uma mudança tão radical. E ele falou assim, essa mudança se subdivide em 3 pontos, em 3 fatores. Né? Foi engraçado que ele falou, 3 fatores. Aí eu fiquei olhando, aí eu anotando. Ele falou assim, primeiro, ponto 1, educação. Ponto 2, educação. Ponto 3, educação. Aí eu falei, uau, educação. E é interessante, porque ele falou assim, 3 fatores, né? Educação. Eu falei, uau, aquilo me foi, sabe, um impacto. É quando Jesus fala, né? A palavra de Jesus fala, em verdade, eu estou dizendo isso para vocês. Isso não é uma mera repetição. Isso é, na verdade, uma potencialização, né? Muito forte. E ele falando isso, eu falei, uau, educação. Aí, rapidamente, eu fui muito impactada. Rapidamente, a minha mente foi pro versículo que diz assim, se transforma pela renovação da tua mente, do teu entendimento, para que você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, educação. Transformação pela educação. Aí eu pus assim, se transforme pela renovação da sua mente, se transforme pela renovação do seu entendimento. Ou seja, se transforme pela renovação da sua educação. Aí eu parei, pensei, eu falei, uau.
Educação a gente recebe aonde? Em casa, na infância, adolescência, certo? Depois se espera que o adulto seja educado, já esteja educado. Mas é interessante que Jesus ele propõe um novo nascimento, né? Ele fala para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder nem ver nem entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos vai falar, mas nascer de novo? Eu assim, com essa idade avançada, eu nascer de novo, vou entrar no ventre da minha mãe, como é isso? Minha mãe nem existe mais. Nascer de novo da água e do vinho, mas o nascer de novo, ninguém vem a esse planeta sem pai e mãe, não é uma coisa randômica, ops, cheguei nesse planeta de paraquedas. Todos nós viemos através de um pai e de uma mãe, de um espermatozoide e de um óvulo, e Jesus propõe um novo nascimento pra gente. E o que esse espermatozoide e esse óvulo carregam? Carregam o DNA, carregam toda a informação genética e epigenética dos ancestrais. Então, quando Jesus tá dizendo pra gente, nasçam de novo, quer dizer, recebam uma nova educação, porque a gente nasce de novo, e nasce de novo de quem? De Deus, da água e do Espírito. É interessante que ele fala água e Espírito, que representam Deus, ambos, facetas diferentes de Deus. Deus. Nasçam de novo de Deus. Que o quê? Que vai dar para vocês o DNA, a genética e epigenética correta, que vai dar para vocês a educação correta. Olha que fantástico. No novo nascimento é ativado o nosso DNA, que Deus nos deu originalmente. Começa um processo de santificação. Paulo fala, desenvolva a santificação de vocês, desenvolva a nova educação de vocês, desenvolva a nova cultura do reino de vocês. Antes era a cultura do império das trevas, agora é a cultura do reino de Deus. Olha que coisa fantástica. Educação, educação, educação. Transformação da nossa educação. Quem dá educação é pai e mãe. Então agora, a gente nasceu de novo, a gente vai para quem? Para Deus. Deus nos gerou da água e do Espírito. Então a gente vai para a palavra, que é como se fosse o código de etiquetas. Tinha um código, não, como é que era? Na minha infância eu me esqueci. Tinha um código de... Tem regras, código de regras, código de etiqueta. Tem todo um ritual, né? De como se comer, como se sentar à mesa, enfim, o que fazer, não fazer. Enfim, Jesus está dizendo, venha para o meu código de regras, para o meu código de educação, uma nova educação. Aí, estão tantos os versículos, tantos, né, tantos, e inclusive a palavra de Deus prioriza a educação como lá em cima, né, que seja digno de maior respeito, de maior honra, de maior, aqueles que trazem a educação, aqueles que educam, aqueles que ensinam, aqueles que educam, aqueles que se aplicam na educação. Tudo é muito importante, porém a educação de fato é um fator-chave. Olha o outro versículo, entre os vários versículos eu pus esse aqui. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Educação. Se não há quem eduque, se não há quem leve a nova cultura, a cultura do reino, o código de regras do reino. Como que as pessoas vão crer se não tem quem educa? Para um país prosperar, claramente ficou claro aqui, né? Incrível essa junção do estudo científico, porque isso é um estudo das ciências políticas, isso é um estudo científico, com a Bíblia, há mais de 3.000 anos atrás, explicando para a gente que é educação, educação, educação. Como que eles vão ouvir se não tem quem pregue, se não tem quem eduque? E como pregarão se não foram enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que educam, dos que levam a educação da paz. Formosos são os pés dos que levam a educação da paz, dos que trazem alegres boas notícias. Trazer notícias, educar, alegres, boas, novas notícias. Uma nova educação. Educação, educação, educação. Nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa educação? Quem creu na educação que a gente tem educado, falado, vivido? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pela educação. A educação que ensina a palavra de Deus.
Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, a educação deles e as suas palavras até o confins do mundo. E eu pus assim, como irão se não forem enviados? Como serão enviados se não conhecerem? Como conhecerão aqueles que não ouviram? Que não teve educação chegando? Porque uma criança aprende educação, né? Como que a pessoa vai crer? Como que ela vai mudar se não chegar até ela? É uma nova educação. Aí eu pus assim, ou seja, adquire educação e passe adiante. Pregue essa educação. A gente adquire educação e depois a gente passa para frente essa educação. A gente prega essa educação. Outro trecho para mim que é muito impactante, que me veio ali na hora, é: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Educação. Fala sobre a verdade, educa. E é essa verdade que vai libertar. A educação da verdade liberta. E a educação da mentira aprisiona, não haja nem dúvida. A educação da verdade liberta. Ou seja, o que o atual secretário da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo pronunciou em sua entrevista é educação, educação, educação. E ele diz que são os 3 grandes fatores que transformaram um país pobre em uma das maiores potências atuais, Singapura. Na verdade, isso que ele falou é a pura aplicação do texto bíblico, a prática. Para isso, Deus nos deixou a educação do texto bíblico, para que pudéssemos aplicar a educação bíblica em todas as áreas da sociedade. E com isso, possamos sarar a nossa terra. Isso é sarar a terra, em todas as áreas, em todos os âmbitos da sociedade. Sou grata ao Bispo Robson Rodovalho. Eu vou ler o que eu escrevi, porque é real, mas eu escrevi. Sou grata ao Bispo Robson Rodovalho, da Igreja Sara Nossa Terra, que em 2014 me convidou a fazer parte do projeto Ciência e Fé. Projeto esse que faz interligação entre a palavra de Deus e as ciências descobertas. A educação bíblica milenar e eterna, entrelaçada com os diversos ramos da ciência de ponta, que é a educação moderna, que é o estudo científico, que nada mais é. A ciência nada mais é, não. A ciência é tudo isso. A ciência é o estudo da criação de Deus. A ciência não cria nada, ela descobre a criação de Deus. O projeto Ciência e Fé, idealizado e coordenado pelo Bispo Robson, tem sido um instrumento de Deus em minha vida para me levar a fazer as pazes com as minhas raízes. Isso foi forte demais para mim. Pelo fato do conhecimento e da educação que me foi dada pela minha família ter sido misturada com dor e com arrogância, por muitos anos eu coloquei as minhas origens e o conhecimento que eu recebi da minha família embaixo do tapete. Como se colocar embaixo do tapete tivesse o poder de afastar o mal da soberbia e da arrogância de mim. Mal esse que tanto me machucou. E, na verdade, machuca todos nós, né? Então, eu escondi a minha educação que eu recebi para, com isso, tentar esconder, ficar distante do mal. Mas não funciona assim, né? A gente tem que fazer pazes com o nosso passado, fazer paz com o nosso passado, fazer paz com as nossas raízes, reconhecer, perdoar, amar, ter gratidão. Na prática, nada na teoria. Conversa aqui não adianta, assim, blá, blá, não. É prática, né? Vivencial. O projeto Ciência e Fé foi e tem sido curador e terapêutico na minha vida, ao ponto de ter o poder de me levar de volta para minhas raízes. Essa integração dos verdadeiros saberes de Deus manifestos na Bíblia e estudados pela ciência moderna tem me levado à reflexão sobre as minhas raízes. Tenho sido levada a perdoar profundamente meus antepassados. Como isso é real. Como que a gente lê a palavra de Deus e ter a palavra de Deus falada em outras palavras, que é a ciência, porque a ciência é verdadeira, né? Quando ela realmente chega a uma conclusão verdadeira e profunda, é porque ela chegou na verdade bíblica, né? E é forte, é forte. Então, vou ler, porque senão não consigo. Tenho sido levada a perdoar profundamente meus antepassados, liberando a dor e mantendo toda a riqueza que me foi dada. Esse perdão tem me possibilitado usar todo o tesouro, todo o ouro puro, genético e epigenético que eu recebi gratuitamente e tão generosamente de meus pais e da minha família, dos meus antepassados. Tem me permitido usar essa riqueza a favor do reino de Deus. Não posso deixar de chorar ao ver
como Deus age em nossas vidas para o nosso bem e para o bem de todos à volta. Sou tataraneto do estadista Gaspar Silveira Martins, ministro de Estado e nomeado primeiro-ministro por Dom Pedro II. Antes da proclamação da República, Gaspar Silveira Martins era conhecido como Sansão do Império, e com a queda do Império foi extraditado juntamente com Dom Pedro II para Paris. Sou neta de um deputado e de um médico que são primos irmãos, e venho de uma família cujas origens consegui remontar até o ano 1500 depois de Cristo. Uma família constituída primordialmente por políticos, advogados, médicos e engenheiros vindos de diversos países europeus. Fui educada e criada no meio das letras, entre aspas, e dos conhecimentos desse presente século, dessa era moderna, tendo frequentado na minha adolescência escolas na França, na Inglaterra e na Alemanha. Porém, quando conhecia Jesus, com meus 15 anos de idade, comecei a conhecer as letras das letras. Me vi diante da educação das educações, e do conhecimento dos conhecimentos, e do educador dos educadores. Por isso, ao ouvir Henrique Meirelles, dentro de mim se acendeu o entendimento que me levou a lágrimas. Todo conhecimento que temos pode e deve ser usado para a transformação do nosso próximo, para a transformação da nação e para a transformação das nações. O conhecimento, as muitas letras, por muito tempo me machucaram, pois essas muitas letras, entre aspas, vieram misturadas com arrogância, com divisão de pessoas, com machucar a mim mesmo e ao próximo, o que me levou a me afastar das minhas raízes e até mesmo negá-las, botando-as debaixo do tapete. Meu trabalho com o projeto Ciência e Fé tem me confrontado com a minha falta de perdão. E a entrevista do Henrique Meirelles para o Valor Econômico foi uma das grandes gotas d'água que me fez acordar para a necessidade de um nível mais profundo de perdão. Uma vez que consegui elaborar esse perdão, meus olhos se abriram sobre a verdade da palavra de Deus, que nos afirma que a educação verdadeira, ampla, que a educação verdadeira e ampla é maravilhosa e tem sim o poder de mudar nações. Bezalel foi ungido com o Espírito de Deus para marcar sua geração, fazendo um trabalho técnico um trabalho técnico, entre aspas, de administração e construção. Êxodos 31, de 1 a 11. O Espírito de Deus ungiu Bezalel para ele fazer um trabalho meramente material, porém um trabalho que iria marcar todas as gerações seguintes. Não importa o trabalho que Deus nos chame para fazer. Se você ouvir o trabalho que Deus te chame para fazer, o trabalho que for, esse trabalho vai marcar e abençoar a tua vida, aqueles que estão à volta, a sociedade à tua volta e as gerações seguintes. Em Deus e com Deus, nada é secular, nada é técnico, entre aspas, tudo é santo, pois para isso Deus nos chama, para estar conosco em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os setores da sociedade. Por isso, Paulo diz para Timóteo, se aplica nos estudos das Sagradas Escrituras. Pelo mesmo motivo, Deus diz para Josué, não se apartar do livro da lei e nele meditar de dia e de noite para ter o cuidado de aplicar e vivenciar os princípios eternos da sabedoria. Os princípios eternos do saber dos saberes, do estudo dos estudos. Hoje entendo a importância da educação bem aplicada, o poder da informação verdadeira é um poder imensurável. Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a informação da criação que se fez ser humano. Jesus é a Bíblia em forma de ser humano. E Jesus nos convida para sermos um com Ele, para o conhecermos ao ponto de vivermos com Ele e nele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele nos convida para sermos um com Ele na nossa vida prática cotidiana. Nossa maior educação é vivenciarmos a educação das educações, o educador dos educadores e transbordarmos essa educação para muitos em todas as áreas da sociedade. Esse texto bíblico nos fala da educação das educações, esse texto que eu vou ler agora abaixo. Esse texto abaixo nos fala sobre a educação das educações, que nos leva a sairmos de uma nação carente para uma nação de excelência. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente por uma nova
educação, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, nem além nem aquém. No meu caso, eu queria pôr embaixo do tapete, rejeitar aquilo tudo e começar do zero. Como se eu sou aquilo? Eu preciso fazer paz com as minhas raízes. Nós precisamos, você precisa fazer paz com as suas raízes, independente delas. Eu vou abrir aqui uma coisa que eu acho que eu nunca falei, poucas pessoas já me ouviram falar isso, mas eu aceitei Jesus dentro da Rocinha, da favela do Rio de Janeiro, da comunidade do Rio de Janeiro, Rocinha, dentro do Morro do Telégrafo, na Tijuca, no Rio de Janeiro, dentro da Praça dos Paraíbas, em frente ao Templo Central. O templo que eu ia era a Assembleia de Deus, né? Era ali na praça, em São... Deu um branco agora no nome do bairro. Mas é Assembleia de Deus, em frente à Praça dos Paraíbas, né? Zona Norte do Rio de Janeiro, e dentro da Rocinha, uma comunidade, e dentro do Morro do Telégrafo, outra comunidade. Foi ali que eu aceitei Jesus. Foi ali que eu conheci Jesus. E eu estava disposta a morar ali porque eu queria era Deus. Aliás, é o que eu quero até hoje. A mesma coisa, não mudou em nada. Eu só quero mais. Eu quero cada vez mais de Deus. Mas eu estava disposta a morar dentro da Rocinha. Inclusive, ali tinha um pastor da Assembleia de Deus que eu frequentava o culto na casa dele. E como eu aceitei Jesus dentro das comunidades do Rio de Janeiro, da Rocinha, do Morro do Telégrafo, eu entendia que o meu lugar era ali. Mas para eu estar ali, eu era diferente de todo mundo, né? Então, eu criei um caminho para ser igual a todo mundo. E uma vez me perguntaram assim, eu estava no Morro do Telégrafo, passando de uma montanha para outra, a gente atravessava as montanhas, lá por cima das montanhas do Morro do Telégrafo, para ir para vigílias e coisas assim. Na volta da vigília, um irmão me perguntou, irmã, em que morro que a irmã mora? Em que comunidade que a irmã mora? Eu não sabia o que responder, eu fiquei assim, e eu falei assim, irmão, e evidentemente que eu não ia mentir, né? Eu falei assim, irmão, eu moro para lá, ó, fiz assim para ele, para lá, ó, e apontei em direção à Zona Sul, mas não, para ele a realidade era só aquela. E eu respeitava tremendamente, porque a minha realidade de Zona Sul do Rio de Janeiro tinha sido mudada completamente. O que a Zona Sul do Rio de Janeiro não foi capaz de fazer comigo foi feito no Morro do Telégrafo e na Rocinha. E a minha gratidão não tem tamanho, até hoje não tem tamanho. Então, eu me envergonhava das minhas origens, porque eu era diferente de todo mundo. E eu quero te dizer, independente de quão diferente você é, em qual ponto seja da sua vida, quando a gente é muito diferente do meio, a gente se sente meio fora, né? Mas eu quero te dizer, não negue as suas raízes, não faça o erro que eu fiz. Eu perdi muitos anos da minha vida tentando ser quem eu não era, tentando negar quem eu sou. E isso só atrapalha o processo de conhecimento de Deus e de bênção para a minha própria vida e da sociedade de todos. E a mesma coisa com você, qual é o seu dom, qual é o seu talento, qual é a sua história. Você tem uma história única, não se envergonhe dela. Ela pode ter sido uma história dificilíssima, ou uma história não tão difícil. Eu me lembro que eu ouvia testemunhos, os testemunhos que eu ouvia, eu ia em culto de manhã, à tarde e à noite, né? Eu era pouco intensa. Aliás, hoje eu continuo sendo assim, bem pouco intensa, mas eu ia de manhã, à tarde e à noite, porque ela era a minha vida, né? Então, eu ia ir... Eu me lembro que os testemunhos eram assim, eu matei 3, eu matei 5, eu fui ladrão de banco, os testemunhos eram tão violentos, eu tive a doença tal, e eu fui curada, eu tinha bichos que saíam pelo corpo, eram umas coisas assim, parecia surreal, mas não era, eu sabia que era totalmente verdade. Mas esses eram os testemunhos. Aí me chamavam na frente assim, irmã Inês, vem testemunhar. Aí eu falava, não tenho testemunho.
Eu falava, eu não tenho testemunho. Que testemunho eu tenho? Por quê? E eu ainda falava, Jesus, eu não tenho testemunho nenhum, Senhor. Eu orava, eu falava, olha, todo mundo tem testemunho. Assim, nunca nada aconteceu, assim, porque eu estava negando a minha história. Porque eu estava tentando ser igual ao meio que eu estava, o que é normal. Mas hoje eu entendo que cada um tem a sua história. E a história de cada um é muito, 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 muito válida. E deve ser absolutamente respeitada e honrada e contada de forma digna, de forma boa, de forma a edificar a vida dos próximos. Porque a minha história de fácil não tem nada. Não tem nada. Mas se eu pegar uma história que nem essa, eu fico peixe fora d'água completamente. Aliás, nem peixe eu fico. Né? Eu lembro que quando começavam também a orar, gritavam tão alto, orando. Quanto mais gritavam, mais mudo eu ficava. Aí eu pensava, gente, eu não sou santa, eu tenho problema. Inês, pode orar alto, irmã. Irmã, solta a voz, ora alto. Por muito tempo eu falei, Jesus, nem isso eu consigo, nem isso eu sei fazer, nem orar alto eu não consigo. Quando diminuía um pouco o tom da voz, aí eu consegui orar assim baixinho só para mim. É muito importante a gente saber entender a nossa história e não botar ela debaixo do tapete. Perdão, estou muito tempo aqui, vou parar. Mas é só isso. E transforma nossa mente para que a gente possa experimentar a boa e a perfeita, agradável vontade de Deus, uma nova educação, uma educação que aceite a educação que você teve antes de conhecer a Deus e lide com ela, perdoe ela, e ela vai ser uma mola para você, vai ser uma alavanca gigante para frente que eu, infelizmente, passei anos sem usar, sem entrar em contato. E sou muito grata a Deus por esse tempo, por estar, de fato, me abrindo para a minha realidade, para a história que Deus me deu e consertando e alinhando essa história, né? Versículo 3, pois pela graça que me foi dada, digo a vocês, a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função. Olha que coisa maravilhosa. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, aqui eu queria falar uma coisa engraçada, nada disso físico aconteceu comigo, dos testemunhos que eu ia tanto na Rocinha quanto no Vidigal, mas um dos livros que me levou à conversão, já falei isso uma vez, foi o livro Foge, Nick, Foge. E me tocou profundamente. Por quê? Porque eu não passei nada do que o Nick passou, fisicamente falando, mas emocionalmente falando eu passei. E interação emocional, psicológica, eu passei. E hoje em dia a ciência mostra que interação psicológica e emocional é muito similar, se não, às vezes até pior ou igual do que a situação física, né? Do que a realidade física. Então, assim como, vou voltar aqui. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, isso é maravilhoso, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito. Agora você faz isso aqui, prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio, faça isso. Agora não esqueça de você e não negue os seus dons e talentos. Não se esconda debaixo do buraco que nem eu fiz, não se ponha debaixo do tapete. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades.
Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que o perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Isso aqui é educação que muda uma nação. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Educação do reino de Deus. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Educação do reino de Deus. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Educação do reino de Deus. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer. Educação do nosso Pai eterno Deus. Se o nosso inimigo tiver fome, se teu inimigo tiver fome, se o meu inimigo tiver fome, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Educação do reino. Que a gente possa viver, praticar e transbordar a educação do reino para todos à nossa volta. Um dia abençoadíssimo.